Gossips toss words around as carelessly as parrots, with no more sense of the harm they can do. Did I hear somebody say gossiping is monopolized by women? Far from it. Eu te entendo. É muito difícil não falar sobre a vida dos outros. Parece que esse é o nosso passatempo preferido. Alguns estudos mostram que a gente passa, em média, 52 minutos fofocando todos os dias. Você pode até me dizer que nunca fez fofoca. E eu acredito em você. Mas, com certeza absoluta, você já foi assunto na roda de algumas pessoas. Muitas pessoas pensam que fofocar é ruim. Eu descobri que apenas 15% das fofocas são ruins. Ou seja, a maior parte, 85%, são neutras e positivas. Fofocar serve até como meio de manter a coesão social para a gente se encaixar melhor na sociedade e conseguir conviver uns com os outros. E você sabe muito bem como isso funciona. Quantas coisas você já deixou de fazer por medo do que as pessoas iam falar sobre você? Já ouviu falar em fofoca boa? Ela existe desde os tempos mais antigos da história da humanidade. Surgiu praticamente junto com a nossa capacidade de falar, com a nossa linguagem. Alguns dizem que quando os seres humanos aprenderam a fazer fogo, a controlar o fogo, começou a dormir mais tarde e ficaram mais tempo sem fazer nada à noite. Então, seres sociáveis que somos, o que fazíamos? Reuniões em volta do fogo, para contar histórias, para falar da vida. E foi isso que também ajudou a deixar as comunidades mais unidas desde sempre e crescermos como seres humanos, a melhorar as nossas chances de sobrevivência. E as fofocas existem para a gente conseguir criar laços com as pessoas, para compartilhar experiências e entender melhor como funciona cada grupo social que a gente participa, de trabalho, da igreja, da faculdade, qualquer tipo de grupo social. Ou seja, a fofoca tem um papel positivo na nossa vida, mas nem tudo são flores, né? Ela também pode ser bem ruim. Pode causar conflitos, pode destruir a amizade e até acabar com uma carreira inteira. Eu até lembrei de um personagem muito bom do primeiro livro que o Dostoiévski escreveu. Ele se chama Makar, do livro Gente Pobre, e ele vive preocupado com o que as pessoas vão falar dele e da amiga Varvara. E ele se preocupa com isso porque ele quer se encaixar ali no meio social que ele está vivendo. É um livro curtinho, fácil de ler e eu recomendo demais. Mas como se proteger desse lado sombrio da fofoca maldosa? A primeira estratégia de 5 é ter consciência do que está acontecendo à sua volta. Se você sentir que está entrando em fofocas negativas, tente não alimentar isso. Tenha assertividade para colocar limites nessas conversas e se afaste das pessoas que parecem ter intenções negativas com relação às outras. Quem fala mal de um vai falar mal de você também. E não é difícil colocar limites. É só você dizer, por exemplo, eu não estou confortável falando sobre isso. Então, peça para mudar de assunto. A segunda estratégia é praticar a empatia. Se o assunto estiver um pouco estranho, pense em como a pessoa que é o alvo da fofoca se sentiria. Se você ficar com dúvida sobre o tom da conversa, é sempre bom se perguntar se você gostaria que dissessem a mesma coisa sobre você. Se a resposta for não, saia da conversa. A terceira estratégia é focar no positivo. Quando você sentir que o clima está ficando tenso, que tem informação pesada aparecendo, tenta mudar o rumo da conversa para algum assunto um pouco mais construtivo. Você pode até tentar mudar de assunto sem avisar, não espera nem a pessoa terminar o que ela está te dizendo. Interrompe mesmo e fala alguma coisa. Nossa, você viu que abriu um restaurante novo ali na esquina? Ou qualquer coisa aleatória desse tipo. Costuma funcionar muito bem
pode fazer o teste. A quarta estratégia é ter confiança seletiva, ou seja, tenha muito cuidado em quem você confia. Cuidado com o que você fala. Tem gente maldosa para todo lado e elas podem usar qualquer coisa que você disser contra você depois. Então, fale da sua vida só com quem você realmente confia. Tenha cuidado mesmo. E, de preferência, evite ser um livro aberto por aí. A quinta estratégia é ser leve e perdoar. Não fica criando inimizades por aí. E tenha a capacidade de perdoar, sim. Isso evita que os fofoqueiros entrem em ação contra você. Sabe aquela perguntinha famosa? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Quem escolhe ser feliz dificilmente vira alvo de fofoca. A não ser que as fofocas sejam de pessoas invejosas, mas aí é um problema das pessoas que estão fofocando, né? Não é problema seu. Gente feliz não enche o saco. Leveza é tudo nessa vida. Essas são as estratégias que você pode usar para ficar longe das fofocas negativas, mas não deixe também de participar das fofocas do bem. Você sabe por que a gente fofoca? Quando a gente conversa sobre outras pessoas, a gente cria laços, a gente aprende regras do grupo e também é uma boa maneira de simplesmente desabafar, ou seja, fofocar é um jeito de descobrir informações e entender melhor o que está acontecendo em qualquer situação. Ajuda a gente a saber se estamos de acordo com o comportamento do grupo específico que a gente participa. E também pode servir até para proteger o nosso grupinho de pessoas que não se encaixam nele e que poderia causar algum tipo de problema lá dentro. Jean couldn't understand. She'd done her assignments as well as any of them. Why had she been rejected? Christine said Jean knew very well why, because they didn't want her kind of girl in their club. A gente fofoca por 4 razões. É útil para coletar informações que servem tanto para matar a nossa curiosidade quanto para conseguir aprender as regras sociais de um grupo que a gente está. Também é um jeito de conseguir validação social, ou seja, se a gente está de acordo com o comportamento daquele grupo, e isso interfere muito na nossa autoestima, porque quando a gente tem um sentimento de pertencimento fica muito melhor. Serve para aliviar o nosso tédio, porque nos distrai, ajuda a gente a desabafar se a gente precisar. E também fofocamos porque é uma ferramenta de dominação e manipulação, seja para o bem ou para o mal. Agora, se eu te perguntar, quem fofoca mais, homens ou mulheres? O que você me diz? Você já deve saber a resposta porque eu dei um spoiler lá no comecinho desse vídeo, mas responde com sinceridade. Você pensa que as mulheres são mais fofoqueiras do que os homens, não pensa? Pois este é um pensamento muito errado, porque a realidade não é bem assim. Um centro de pesquisas de questões sociais de Londres, que fica lá na Inglaterra, identificou a parcela de fofoqueiros em cada gênero. 33% dos homens fazem fofoca com frequência, habitualmente. Já entre as mulheres, apenas 26% são consideradas fofoqueiras. Até dá para considerar que homens e mulheres fofocam aí quase na mesma proporção. Mas nunca diga que só mulheres são fofoqueiras, porque isso é mentira. A diferença entre os gêneros está mais no tipo de fofoca. Os homens costumam fofocar para se autopromover, para falar bem de si mesmos, checar o status dos grupos ali de trabalho, da vida e tentar fazer as pessoas acreditarem como eles são incríveis. Já as mulheres usam a fofoca para se aproximar das pessoas, para fazer amizades e poder participar de vários grupinhos sociais. Ou seja, a verdade é que a fofoca sempre vai existir. Ela é parte do nosso comportamento. Mas isso não quer dizer que precisa fazer parte da sua vida rotineira, né? Construir a sua vida em cima de uma fofoca. É possível manter a sua paz, proteger sua imagem e fortalecer os seus relacionamentos, escolhendo não alimentar a corrente das fofocas negativas. Aliás, acho que você também deveria saber como lidar com pessoas tóxicas,
Porque tem muito fofoqueiro tóxico por aí. Assiste esse vídeo aqui, que você vai entender. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.